pessoal, tudo bem? Para nós é uma alegria muito grande estarmos todos aqui juntos louvando a Deus. E aonde você estiver, eu peço que você curva a sua cabeça em sinal de reverência a Deus, para que nós possamos estar orando e agradecendo por esse momento que nós vamos ter juntos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque em meio a essa pandemia, o Senhor nos dá ferramentas, Pai, para que a tua igreja permaneça alimentada, permaneça viva, Senhor. Nós oramos para que esse momento que nós vamos ter juntos, Pai, seja conduzido por Ti. Que por meio desses louvores nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Nós somos gratos porque nós temos um Deus presente, um Deus conosco. E queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? E a nossa alegria é muito grande, porque Ele vive e por causa disso a gente pode acreditar no amanhã. Vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, ressuscitou meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus me chamou, Deus me chamou
pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, que em tudo satisfaz, ou tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, que em tudo satisfaz, ou tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Oh, oh, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar.
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O Cordeiro que pelos nossos pecados foi desmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Queria dizer que é um grande privilégio estar aqui com todos vocês, mesmo que de forma online, mas é um grande presente a gente poder estar estudando a Bíblia juntos, falando sobre o nosso Deus, sobre aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e nas vidas de tantas outras pessoas que já viveram. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração por nós, para que Deus falasse o nosso coração, para que Deus realmente desse sabedoria para nós, para que a gente pudesse entender o que a sua palavra diz. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio de poder falar da tua palavra, Deus, de poder meditar sobre a tua palavra. Sem dúvida, Deus, esse é um grande presente poder te conhecer e poder ler a tua palavra e ver o que o Senhor diz ao meu coração, ao nosso coração, Pai. Que hoje não seja diferente, Deus, que a tua palavra fale a nós, Deus, e nos dá um coração
quebrantado, Deus, um coração humilde que aceite a Tua palavra e o que ela diz. Pai, que nós possamos ter ainda mais sabedoria com aquilo que o Senhor nos diz e que nós possamos crescer continuamente em direção à Tua semelhança, Pai. Que assim seja, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, pessoal, hoje nós iremos estudar o livro de Deuteronômio, mais precisamente no capítulo 10. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma ideia, dar um panorama histórico daquilo que estava acontecendo com aquele povo, aquilo que tinha acontecido até o momento em que está acontecendo Deuteronômio 10. Eu não sei se alguns de vocês já conhecem a história de Moisés, mas Deus chama Moisés a libertar o povo hebreu do Egito, que estava sofrendo com a escravidão durante 400 anos. Então, Deus chama Moisés por meio da sarça ardente, daquele episódio onde que a sarça pega fogo, mas não se consome. Deus chama Moisés a libertar aquele povo. E então Moisés volta ao Egito, depois de passar um tempo no deserto. Ele volta ao Egito para libertar aquele povo. Acontece aquele episódio tão famoso das 10 pragas do Egito, onde que Deus realmente quebranta o coração do faraó e faz com que ele liberte aquele povo da sua escravidão. Então, o povo hebreu vai em direção a Canaã, a terra prometida lá a Abraão, há muito tempo atrás. O que acontece é que, após esse episódio, onde que o faraó do Egito liberta esse povo e permite com que eles vão para a terra que eles querem ir, esse mesmo faraó volta atrás na sua decisão e decide perseguir esse povo. É então que acontece um grande feito, que nós também conhecemos a história, onde que o mar se abre. Porque o povo hebreu estava encurralado, de certa forma, porque estava de frente para o mar e atrás vinha o exército do Egito para novamente escravizar esse povo. E aí então Deus com mão poderosa abre o mar diante dos olhos daquele povo e esse povo atravessa o mar a seco, sem se molhar. Então, após a libertação desse povo, desse grande feito de Deus, Deus dá preceitos e leis para que esse povo pudesse seguir e se relacionar diretamente com esse próprio Deus. Deus chama Moisés no Monte Sinai, dá as 2 tábuas da lei, onde que tem os 10 mandamentos e toda a lei que continha para aquele povo viver em relacionamento direto com esse Deus. Só que após toda essa lei dada a esse povo, a esses mandamentos, o povo não acredita em Deus. Esse povo desobedece e várias vezes fica reclamando durante o deserto. É então que Deus se ira com esse povo e não permite que ninguém daquela geração tome a terra prometida, a não ser 2 pessoas, Josué e Caleb. Só que toda aquela geração que desobedeceu, que teve medo de adentrar a terra prometida, perambulou durante o deserto durante 40 anos. E nessa peregrinação durante 40 anos, então toda essa geração morre e uma nova geração nasce. E essa geração que agora está ouvindo o que Deuteronômio está falando, o que Moisés está falando para esse povo. Deuteronômio é exatamente essa nova geração que não ouviu os 10 mandamentos, que não ouviu o mar se abrir. Essa geração está ouvindo agora essa repetição da lei, onde que a gente vê aqui em Deuteronômio 10. Então eu convido você aí na sua casa a abrir Deuteronômio 10 e ler junto comigo dos versículos 12 ao 22. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses e soberano sobre os soberanos.
o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no, apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas, que vocês viram com os seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Acho muito interessante porque aqui nesse texto, Moisés está, como eu falei antes, está repetindo a lei para toda essa geração que não tinha acompanhado aquele período do Sinai, onde que Moisés tinha dado a lei ao povo. E aqui ele traz 3 ideias essenciais para o povo de Israel, onde que era primordial para que eles tivessem um relacionamento puro e íntimo com Deus. E a primeira ideia que Moisés traz aqui para o povo está contida lá nos versículos 12 e 13, onde que vai ter basicamente a ideia toda daquilo que a gente vai estudar hoje. Nos versículos 12 e 13, eu vou repetir aqui, ele fala assim: E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Aqui a primeira ideia que Moisés diz para esse povo é: vocês devem temer o Senhor, vocês devem temer o Senhor, o seu Deus. E pensando nisso, acho que uma coisa a se pensar é o que é temer de fato. Muitas vezes a gente tem a ideia de que temer ele é simplesmente medo, algo a ser evitado. Em tese, isso não está errado. Só que o temer que Moisés está dizendo aqui, que a Bíblia inteira reforça, não é simplesmente ter medo, mas é algo que vai muito além do simplesmente ter medo, né? Eu estava até pesquisando no dicionário alguns significados na nossa própria língua portuguesa, que são alguns sinônimos da palavra temer. E o nosso próprio dicionário diz que temer é respeitar, venerar, acatar, honrar, tremer, prezar e reverenciar. Talvez as 2 ideias que mais combinam aqui com o que a gente está falando sobre temer é venerar e reverenciar. Acho que isso traz uma ideia muito mais pura do que é temer aos olhos de Moisés e ao que Deus está falando para esse povo. E é muito interessante o porquê que nós devemos temer. Em todo esse discurso, Moisés ele falou essas ideias nos versículos 12 e 13, e nos versículos a seguir ele reforça essa ideia que nós devemos temer a Deus. Mas o fato aqui é por que nós devemos temer a Deus. Se a gente for atentar para o versículo 14, ele vai falar assim: Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Ou seja, por que nós devemos temer a Deus? Porque Deus é dono de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Nada que nós achamos que é nosso é de fato nosso. Mas todo o universo, toda a criação é do próprio Deus. Os céus, os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe é do nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Então por isso nós devemos temê-lo. No versículo 17 também diz: Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses e soberano sobre os soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Esse Deus que criou todas as coisas, ele é soberano sobre tudo. Nada se compara a ele. Se a gente for pensar, se Deus criou todas as coisas, nada se equipara ao Criador. Nada da criação se equipara ou fica em pé de igualdade com o Criador. Afinal, ele é soberano sobre tudo. Ele é Rei dos Reis, como muitas vezes nós cantamos em algumas músicas. Por isso que nós devemos temer a esse Deus, porque nada se compara a ele.
porque Ele é acima de todas as coisas, acima de nós, acima de autoridades, acima de nações, do universo como um todo. Esse Deus, Ele é soberano e por isso que nós devemos temê-lo. E não só temer, mas Moisés traz outra ideia para nós, que sim, vocês devem temer, reverenciar a esse Deus, mas também vocês devem amar a esse Deus. Se a gente for, vamos ler várias vezes os versículos 12 e 13, mas vamos ler novamente aqui. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Aqui Moisés, ele dá um passo além naquilo que ele disse anteriormente. Ele fala, vocês devem temer a Deus. Mas não simplesmente isso, vocês não devem simplesmente reverenciar a Deus, mas vocês devem amar a Deus. Amar com todas as suas forças, com tudo aquilo que vocês podem. Porque esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas, esse Deus também ama vocês. Isso a gente pode ver novamente, Moisés reforçando essas ideias em todo o seu discurso. Se a gente for pegar o versículo 15, ele vai dizer assim: no entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Esse Deus, que é poderoso, ele amou Israel. Ele amou antes mesmo de Israel amar esse próprio Deus. Ele amou primeiro. E é por isso que Israel deveria amar a esse Deus. Não só temê-lo, mas amar a esse Deus, que amou antes mesmo deles terem nascido. Se a gente for olhar os versículos 18 e 19, ele vai dizer assim: ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Esse mesmo Deus, grandioso e temível, ele luta, ele defende os mais necessitados. E ele ainda alerta que Israel foi estrangeiro, que Israel era um povo que foi vulnerável durante algum tempo. E mesmo assim, Deus sustentou esse povo. Deus amou esse povo, dando comida e roupa, sustentando com tudo que eles precisavam para viver. É por isso que Israel deveria amar esse Deus. No versículo 21, ele volta a falar sobre o amor. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Aqui Moisés fala, porque olha o grande amor de Deus por vocês, olha como ele ama vocês com um sentimento tão grande, porque olha as coisas grandiosas que ele fez por vocês. Ele libertou vocês com mão poderosa do Egito. Ele abriu o mar diante dos seus olhos. Ele deu a lei para vocês, para que vocês pudessem ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Ele fez cair o maná do deserto, para que vocês não passassem fome no deserto. Mas esse Deus ama vocês. Ele fez grandes coisas que vocês viram e experimentaram, que vocês viram com seus próprios olhos. Esse Deus, que é um Deus grandioso, Ele ama vocês. Em outras palavras, Moisés deixa bem claro que nós devemos amar a Deus da mesma forma que Ele nos ama. Seja o amor de Deus o mesmo que de vocês. É isso que Moisés está dizendo para esse povo, né? Amem a Deus, temam a Deus e, depois disso, amem a Deus também. Só que aqui o texto ele não deixa simplesmente no campo das ideias, né? Ele não fala só temam a Deus ou amem a Deus, mas ele traz isso de forma prática, né? Como que nós devemos temer e amar a Deus, né? De forma prática, de forma até mesmo palpável. E aqui Moisés ele traz a ideia de serviço. Vamos ler novamente os versículos 12 e 13. Ele vai dizer assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor,
o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame o Senhor e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Aqui Moisés, ele não fica simplesmente numa questão de sentimento, mas ele traz muito mais uma ideia prática que Israel deveria viver. Ele fala assim: temam a Deus, amem a Deus, e por causa disso, obedeçam e sirvam ao Deus de vocês, ao Deus soberano, ao Deus que ama vocês. Se a gente for ver os versículos que estão no decorrer de todo esse trecho, se a gente for olhar em especial o versículo 16, ele vai dizer assim: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Em outras palavras, ele está dizendo para um povo que viu seus pais morrerem por causa da desobediência, ele está dizendo: não sejam obstinados, sejam servos, né? Obedeçam ao Senhor. É isso que ele está dizendo aqui para um povo que viu os seus pais morrerem por causa da desobediência. Porque viram os seus pais não adentrarem a terra prometida porque eles não temeram ao Senhor, porque eles não amaram ao Senhor, porque eles não serviram de todo o coração e de toda a alma. Se a gente for pegar o versículo 22, ele vai dizer: aos seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Aqui Moisés está dizendo ao povo que esse Deus que eles servem, que eles devem temer e amar, é um Deus fiel. E que por esse Deus santo, grandioso e amoroso, ser um Deus fiel, eles também deveriam responder com fidelidade. Eles também deveriam ser fiéis à aliança que Deus fez com eles, onde que esse povo deveria obedecer os seus mandamentos, deveria se colocar como servo desse Deus, né? Por esse Deus ser um Deus grande, temível, esse povo deveria servir a esse Deus, em reverência a esse Deus, né? Sejam humildes e não tenham o coração duro, mas que vocês tenham um coração quebrantado, que se coloque abaixo desse Deus. Por esse Deus ser um Deus fiel, sejam fiéis também, por amor e por temor a esse Deus, né? Sejam fiéis à aliança que esse mesmo Deus estabeleceu com vocês. Talvez você pense que tudo isso que a gente estava vendo até agora seja aplicado somente a Israel. E, poxa, um texto que foi escrevido há mais ou menos 3.500 anos atrás, para um povo lá no Egito, lá no deserto, não tem nada a ver conosco. Mas aí que a gente se engana. Porque por mais que a gente não tenha uma terra prometida, como Israel tinha, né, por mais que a gente não foi liberto da escravidão que Israel teve no Egito, nós temos muitas coisas em comum e que Deus também fala a nós, né? E tudo isso que Israel viveu naquele tempo é só um eco de tudo que ainda estaria por vir. Se a gente for olhar toda essa história de Israel, toda a libertação e tudo que eles passaram, é uma sombra de tudo aquilo que foi completo e cumprido em Jesus Cristo. Essa libertação, tudo que Israel passou, é um eco da cruz de Cristo. Nós devemos, sim, temer a Deus, como aquele povo deveria temer a Deus. Porque esse Deus é grande e temível e continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, ele continua sendo o Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano sobre todas as coisas, o qual nós devemos nos render e nós devemos realmente reverenciar a esse Deus. Nós devemos nos render e adorar esse Deus com tudo aquilo que nós somos, com todas as nossas forças. Então, se você acha que nós não temos nada a ver com Israel, sim, seguindo tudo isso que Moisés está dizendo a esse povo, nós devemos temer a Deus. Porque se Israel viu coisas grandiosas e grande mão do Senhor, nós muito mais. Nós vemos coisas muito mais grandiosas ao decorrer de toda a história. E nós vimos a mão de Deus, o cuidado de Deus. Então nós devemos adorar esse Deus, nós devemos temer a esse Deus. E não só temer, mas também nós devemos amar esse Deus. Se Israel foi liberto da escravidão lá no Egito durante tanto tempo,
nós ainda mais devemos amar a Deus ainda mais, porque Deus não nos libertou da escravidão de um povo, mas da escravidão do nosso próprio pecado, da condenação eterna por causa desse pecado, e que nós, por sinal, somos merecedores dessa condenação. Esse Deus nos libertou por amor, por grande amor. Se a gente for pegar aquilo até mesmo que o Predebon falou na semana passada, sobre que em Cristo justiça foi feita com amor, é exatamente isso que nós vemos. Na nossa história e na história de Israel, Deus amou esse povo, esse Deus justo amou e se entregou por nós. Esse Deus nos libertou das amarras e da escravidão do nosso pecado. Então, sim, nós como Israel devia amar a Deus, nós também devemos amar a Deus. Porque Israel viu o mar se abrir para que eles pudessem ser libertos. E hoje, por causa da cruz de Cristo, nós temos a ponte que nos liga e nos traz de volta a Deus. É isso que nós vemos no nosso abismo ligado. Deus, em seu grande amor, em sua grande fidelidade, Ele cumpre a sua promessa. E Ele coloca a cruz de Cristo para que nós pudéssemos voltar a esse Deus. Por causa do sangue de Jesus, nós somos limpos do nosso pecado. E é por isso que nós também devemos amar a Deus. Não só amar a Deus, mas de forma prática, nós devemos obedecer a Deus. Porque por mais que hoje nós temos Jesus, o próprio Jesus, se vocês lembram, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio cumprir toda a lei. E esse mesmo Jesus, ele resume a lei em 2 mandamentos. Ele diz: amem ao Senhor acima de todas as coisas e amem ao próximo de vocês como a si mesmo. Então, aqui a ideia é que nós devemos ser fiéis à aliança que Deus tem conosco, obedecendo a Deus com tudo aquilo que nós somos de forma prática, não amando outras coisas acima de Deus e não deixando de amar o nosso próximo, mas realmente cumprindo aquilo que Jesus diz para que a gente viva. Então, nós também devemos servir, porque nosso Deus é fiel e nós devemos ser fiéis também. Então aqui, as 3 ideias que Moisés traz para esse povo de Israel, em que eles deveriam temer, amar a Deus e servir a Deus, sim, nós também devemos viver isso. Óbvio que nós estamos num tempo diferente, nós não temos a terra prometida para conquistar, mas nós também devemos amar, temer e servir a esse Deus. Então, que essa mensagem que Moisés deixou para esse povo seja vivida por nós. Que nós vivamos lembrando que o nosso Deus é um Deus grande e por isso nós devemos temê-lo. Que esse Deus é amoroso e fez tantas coisas por nós. Que esse Deus nos amou primeiro e é por isso que nós também devemos amar. Que esse Deus tem vários modos em que nós devemos segui-lo. Ele estabelece seus preceitos e seus princípios para que nós pudéssemos servir a Ele. E como o nosso lema de ser semelhantes a Cristo, que nós busquemos isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, da mesma forma que Israel tinha que temer a Deus, amar a Deus e servir a Deus, que nós também sejamos assim. Que nós não venhamos a pensar que isso é uma ideia ultrapassada, mas que a gente viva isso plenamente nos nossos dias. Em dias tão difíceis como esse que nós temos vivido. Que nós reconheçamos que Deus é soberano sobre todas as coisas e que a gente não tema pessoas, não tema circunstâncias, mas que a gente tema somente ao Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele é justo, né? Porque que a gente ame a Deus, porque Ele nos ama. Porque Ele fez tantas coisas por nós, tantas e tantas coisas, tantas maravilhas, até hoje, para que a gente pudesse conhecer esse Deus. Então que a gente ame a Deus da mesma forma que Deus nos amou. E que não só isso, que a gente venha a servir a Deus, porque esse Deus é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus que cuida de nós. Então que a gente sirva em reverência a esse Deus. Que a gente sirva porque Ele é um Deus bom, um Deus justo e um Deus santo. Então a minha oração é que todos nós vivamos isso de forma plena, lembrando que é somente por causa de Deus que hoje nós conhecemos os seus princípios, que é somente por causa dele que nós temos acesso a esse Deus e ao seu grande amor, à sua grande justiça, à sua grande santidade.
Então convido você aí na sua casa a baixar essa cabeça e a orar comigo, para que nós possamos entregar o nosso coração a Deus. Pai, que da mesma forma que o Senhor falou a Israel, para que eles pudessem temer a Ti, que eles pudessem amar a Ti, que eles pudessem servir a Ti, nós oramos hoje também. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos dê forças para entender aquilo que a Tua palavra diz, para que nós possamos viver de fato, Deus, em reverência a Ti, em temor ao Teu nome, Deus, que nós possamos Te amar com todas as nossas forças, porque o Senhor de fato nos amou. Que nós também, com tudo isso, Deus, a gente Te sirva, que a gente seja semelhantes a Ti em tudo aquilo que a gente for viver. Pai, obrigado pelo privilégio de poder Te conhecer de perto, pelo privilégio, Deus, de poder estudar a Tua palavra, de poder ler a Tua palavra, de ver exemplos que são de tanto tempo atrás, Deus, mas que são muito atuais e que falam ao nosso coração hoje, Deus. Nos dá um coração humilde, Deus, um coração quebrantado a ouvir a Tua voz e a Te seguir aonde quer que a gente vá. Essa é a minha oração, Deus, que a gente venha a viver tudo isso que Moisés falou há tanto tempo atrás, Deus, e que a gente viva isso plenamente hoje. É isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Então, pessoal, essa foi a nossa celebração online. Quero dizer para vocês que ainda teremos, durante todo o mês de junho, a nossa celebração permanecerá de forma online.
Mas mesmo assim, eu encorajo vocês a conversar com todos aqueles que fazem parte da Aliança Bíblica, né? Com aqueles que também não fazem parte. Compartilhe essas celebrações, converse com as pessoas, leia a Bíblia também, se puder, junto com outras pessoas. Então, desejo a vocês todos uma ótima semana e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês.